Olá, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos também edificar e fortalecer a nossa fé. Hoje é a nossa 28ª aula da Epístola aos Romanos, que nós intitulamos de Maravilhosa Graça, apreciando a liberdade através da justiça de Deus. Estamos estudando, na unidade 4, a nova vida em Cristo, falando do modo de vida agradável a Deus, um viver cristão prático. Estaremos hoje encerrando o capítulo 15, sobre a cosmovisão missionária de Paulo. Nós já falamos do projeto missionário de Paulo, que nos instrui como realizarmos, a exemplo dele, o planejamento missionário, a começar estabelecendo bases de apoio e intercâmbio entre as igrejas. Hoje nós vamos terminar este assunto falando da necessidade espiritual na obra missionária, que está em Romanos, capítulo 15, do verso 30 ao verso 33. E abordaremos também o último capítulo dessa carta, falando da importância das relações interpessoais, que está em Romanos, capítulo 16, do verso 1 ao verso 27. O objetivo da nossa aula de hoje é enfatizar a importância de uma cobertura espiritual na obra missionária e compreender os princípios fundamentais que são úteis para a construção de um relacionamento interpessoal que Paulo nos deixou como exemplo de vida. Esses são os assuntos que abordaremos na aula que encerramos os nossos estudos da Epístola aos Romanos. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero lembrá-los que na descrição desse vídeo vocês encontram os links das aulas anteriores e a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também reafirmar a todos vocês que perderam algum dos nossos estudos, vocês podem encontrar a lista de todas as aulas disponíveis no canal de uma forma rápida no YouTube, que é através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto em letra minúscula. Mais uma vez eu quero agradecer a vocês, a todos que estão deixando seus comentários, dúvidas, sugestões, muito obrigado. Continue participando, esse feedback é muito importante para nós. E peço a todos que divulguem também o nosso canal para que juntos possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Agora nós vamos pedir a Deus, clamar esse Deus misericordioso, pela graça e iluminação do Espírito Santo, a fim de que possamos compreender essa cosmovisão missionária que Paulo nos instrui e também possamos entender a importância das relações interpessoais com o exemplo que Paulo nos concede. Esse vínculo é muito importante para as nossas vidas. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém. O viver cristão prático, necessidade espiritual na obra. Vamos ler Romanos, capítulo 15, do verso 30 ao verso 33. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. E o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Vamos analisar esses versos. No capítulo 15, do verso 30 ao verso 33, vemos a necessidade do apoio espiritual. Paulo sabia da necessidade de uma cobertura espiritual na obra evangelística e destaca 2 pontos. O primeiro, conta com o apoio da Trindade no seu projeto. O segundo, a seriedade da obra missionária e por isso roga que lutassem em oração com ele. Dependência de oração. No evangelismo, há a necessidade do refrigério espiritual, satisfação espiritual e alegria. Vimos isso no Salmo 126, do verso 5 ao verso 6. Vamos dar uma olhada. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Paulo encerra o capítulo 15 suplicando que os crentes da igreja de Roma lutassem com ele e a favor dele para que não fossem impedidos seus projetos por rebeldes que viviam na Judéia. E a oferta que ele levasse fosse bem aceita pelos santos de Jerusalém. Paulo, ao contrário de muitos que se aventuram na obra missionária, sabia a necessidade de uma cobertura espiritual. Nós observamos que Paulo conta com o apoio da Trindade no seu projeto missionário. Deus está no controle da obra. E percebemos a seriedade de Paulo na obra missionária e por isso ele rogou para que os crentes romanos lutassem com ele em oração. Tendo a percepção que divulgar o evangelho é sinônimo de batalha, de combate, de luta espiritual, na qual precisamos sempre da ajuda em oração, para sermos vencedores.
Outra coisa que Paulo nos mostra é a necessidade do refrigério espiritual. Missões envolvem conflito espiritual e muitas vezes lágrimas. Porém, missões são marcadas por satisfação espiritual e alegria. Sem dúvida, Paulo tinha em sua mente, quando escreveu os versos 31 e 32, que, em outras palavras, ele queria dizer o seguinte: que eu possa descansar e refrigerar o meu espírito junto com vocês. Missões é refrigério no poder do Espírito Santo. Paulo aqui dá uma clara demonstração da sua humildade e dependência no corpo de Cristo, demonstrando que está conscientemente sujeito à sabedoria e soberania de Deus, tanto no controle da sua vida, quanto no controle da obra que ele colocou nas mãos de Paulo, e dependente também das orações da igreja. Sabemos que a recompensa do serviço será um refrigério que vem da parte de Deus com a comunhão com os irmãos. Assim, a cosmovisão evangelística de Paulo, para o nosso exemplo, conta primeiro com o estabelecimento de uma base de apoio evangelística e o estabelecimento de um intercâmbio entre as igrejas. O segundo ponto, não menos importante, é a necessidade da cobertura espiritual na obra, a dependência das orações dos justos e da soberania de Deus, que é a Trindade, em direcionar e capacitar o evangelista na obra. E, por fim, Paulo menciona a necessidade do refrigério, desse refrigério espiritual, porque as missões envolvem conflito e dores muitas vezes, e ao concretizar a obra, essa satisfação espiritual, essa alegria que Deus derrama nas nossas vidas, nas vidas dos missionários, é através do Espírito Santo. E representa um renovar de forças, o descansar em Deus para novos desafios com a comunhão dos irmãos. Agora nós iremos passar para uma parte final dessa carta, que é o capítulo 16, na qual iremos falar do relacionamento interpessoal. Vamos ver os versos. O viver cristão prático, a importância das relações interpessoais. Vamos ler Romanos, capítulo 16, do verso 1 ao verso 27. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos, e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem o meu querido Epênito, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Antíato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estax. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem o meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, os quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e a sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Pois a obediência de vocês é conhecida por todos, por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi essa carta, mando saudações no Senhor. Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, manda saudações.
Também mando saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus, único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Antes de analisar os versos, eu quero explicar o meu destaque que fiz no versículo 24 deste capítulo 16. É um versículo que está entre colchetes. Isso significa que a mensagem que está entre colchetes não existe nos originais gregos. Trata-se de uma nota escrita às margens do manuscrito que foram incorporados ao texto pelos copistas. O fato de existirem essas variantes, este acréscimo à palavra original, não afeta nem na menor letra, nem no menor traço da fé que foi entregue aos santos. Os manuscritos originais não foram preservados e o texto original, 100% fidedigno, também não, mas a mensagem sim. Cada mandamento bíblico, cada doutrina, cada bênção, cada promessa, cada advertência da palavra de Deus, esta está à nossa disposição, na nossa língua, fiel à mensagem. Então vimos aqui um apêndice bíblico que lança mais uma luz sobre a questão que estamos estudando e não implica em nada na mensagem. Feito esse esclarecimento, vamos à análise dos versos. No capítulo 16, do verso 1 ao verso 27, vamos falar das relações interpessoais. Paulo, de uma maneira informal, cita nome de pessoas em gratidão a Deus por terem o ajudado a construir a identidade cristã do primeiro século. Observamos 3 pontos importantes nas citações. O primeiro ponto, valorizando as pessoas e não as coisas, pôs em evidência a função em vez do ofício. O valor das mulheres, o trabalho voluntário na obra é o segundo ponto. O terceiro ponto é a irmandade e o companheirismo. A igreja é o corpo de Cristo, uma grande família. Vimos nesses versos Paulo trazer à lembrança nomes de pessoas que, de uma forma ou de outra, ajudaram a construir a identidade cristã do primeiro século. Ele não deixou que esses nomes ficassem esquecidos e, no final da carta, envia-lhes saudações numa demonstração de gratidão a Deus por tudo que eles fizeram para ele. Nesses relatos, observamos 3 pontos importantes das relações interpessoais de Paulo. Primeiro, valorizando pessoas e não coisas. Paulo finaliza essa carta primeiramente recomendando Febe, membro da igreja de Cencreia, que foi através dela que Paulo enviou a carta à igreja romana. A recomendação da irmã vem acompanhada de uma observação no qual Paulo reconhece o serviço prestado por ela na igreja de Cencreia. Esse diálogo leva alguns teólogos a acreditar que ela era uma diaconisa na igreja. O fato é que Paulo pôs em evidência a função em vez do ofício. Infelizmente, hoje as coisas são inversas. O que vale mais hoje são os títulos e os cargos, ao invés do desempenho do serviço cristão. O segundo ponto observado é o valor das mulheres. Paulo fala de Priscila e Áquila como tendo exposto suas vidas por causa do evangelho. Este casal era judeu que havia sido expulso pelo imperador Cláudio e agora tinha voltado a Roma. Há várias outras citações bíblicas que falam deste casal, em Atos, em 1 Coríntios, em 2 Timóteo. As observações sobre este casal vale a pena expor. Uma delas é que Paulo sempre cita Priscila em primeiro lugar. A maioria dos teólogos falam que isso tem uma razão, porque Priscila se destacava na obra do Senhor, sendo auxiliado por Áquila, seu esposo. Quem não conhece uma irmã em Cristo que se destaca mais do que o seu esposo na causa de Cristo? Paulo não cita só Priscila, mas cita outras mulheres de igual destaque. Bem, o trabalho da obra de Deus descrito aqui é um trabalho voluntário, e as mulheres deram voluntariamente suas vidas para a obra de Deus. Assim, valorizou as mulheres e os seus trabalhos dedicados à obra de Cristo, em um contexto cultural da época em que o valor das mulheres não era tão reconhecido. Então, precisamos de mais Priscilas, precisamos de mais Marias para a obra do Senhor, que o Senhor envie mais mulheres. Em terceiro e último ponto, é ser evidenciado é a irmandade e o companheirismo. Na saudação de Paulo, vimos o peso que tinha a comunidade cristã para o Paulo e o valor do companheirismo.
A igreja é o corpo de Cristo, é uma grande família. Temos de nos conscientizar da importância que tem a fraternidade cristã para a saúde da igreja. Infelizmente, nossa espiritualidade segue um modelo de condomínio, onde ninguém conhece ninguém, do que uma grande família, onde todos se conhecem e se relacionam. Vamos ver umas outras relações interpessoais que observamos aqui, que são as ameaças a essas relações interpessoais. O individualismo promove dissensões servindo a si mesmos. O faccioso é um indivíduo solitário até o momento em que convoca outros para compartilhar seus pensamentos doentios. Afaste-se deles. Segundo, o sensualismo e o antinomismo. Movimento herético sectário, que é o gnosticismo. Tinham apreço pelo corpo e não haviam regras para obedecer. O ensino de sabor adocicado, com capacidade de atrair os imaturos, era um perigo. No meio da saudação, Paulo, de forma abrupta, põe uma advertência. Paulo via como ameaça a quebra da comunhão cristã, o individualismo daqueles que promovem dissensões. Esse individualismo está caracterizado no fato de que aqueles que servem o seu próprio ventre viviam para si mesmos e estimulam outros a compartilhar o seu pensamento doentio. A igreja deve observá-los e afastar-se deles. Outro ponto é o sensualismo e o antinomismo, outra ameaça às relações interpessoais, originado do gnosticismo. É um movimento herético do primeiro século, um movimento sectário que estimula a troca da doutrina bíblica por palavras suaves e de repletas bajulações. Não havia regras para obedecer. Esse ensino de sabor adocicado, porém falso, tinha a capacidade de atrair os imaturos na fé e fazer os cristãos desviarem da graça e da salvação. Outro ponto a se falar é que observamos a fonte das relações interpessoais. Primeiro, existe em função da sabedoria e soberania de Deus. Deus, em sua soberania, permitiu que a sua sabedoria fosse revelada no Evangelho da Graça. O resultado foi a salvação a todo aquele que crê. Segundo ponto, existe em razão da graça de Deus. Paulo encerra a sua epístola com uma razão de ser, a revelação da graça de Deus mediante o Evangelho de Cristo. Paulo queria que os romanos se certificassem de que ele lhes ensinara o Evangelho de Deus. O Evangelho da Graça faz parte do mistério de Deus que deu a conhecer no final dos tempos. Esse mistério, que esteve oculto, foi dado a conhecer às igrejas através da revelação do Espírito Santo. Era sobre esse desvendar desse mistério que Paulo acaba de escrever. Deus, em sua soberania, permitiu que a sua sabedoria fosse revelada no Evangelho da Graça. O resultado foi a salvação de todo aquele que crê. A igreja de Roma era fruto disso. Paulo encerra sua epístola com a razão de ser, a revelação da graça de Deus mediante o Evangelho de Cristo. As suas palavras de adoração nos fazem lembrar de outra expressão de louvor apostólico, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Nada mais apropriado do que encerrar essa carta incentivando as relações interpessoais saudáveis. Primeiramente, vimos o quanto ele valorizou o relacionamento interpessoal saudável, doutrinando a igreja a respeito dos perigos e das contendas e divisões. O individualismo, o sensualismo e as heresias deviam ser registrados e resistidos energicamente. Muitos dos que Paulo citou haviam trabalhado ombro a ombro com ele na edificação do corpo de Cristo. Recordações que refrigeram a alma. Por último, não deviam esquecer de que a fonte e a origem de toda harmonia é Deus. Ele é a fonte de toda a graça dispensada. Vamos agora às nossas considerações finais. Percebo quantas pessoas precisariam aprender essa preciosa lição em nossos dias. Estamos na época do determinismo, do delegar ordens a Deus. A moda do momento é o famoso declare e tome posse. O resultado disso é a quantidade crescente de pessoas que, em algum momento da vida, se tornam frustradas. Afinal, não conseguiram fazer com que Deus realizasse seus caprichos. Precisamos olhar novamente para a oração do Mestre e aprender que o que precisa ser declarado é o seja feita a tua vontade. Ao invés de pensarmos que nossas orações não estão sendo ouvidas, devemos aprender a enxergar a vontade de Deus
naquilo que não saiu conforme planejamos. Por mais fervorosa que sejam as nossas orações, a vontade decretiva de Deus permanece soberana. O apóstolo conseguiu aprender. Nós não sabemos quantas pessoas foram alcançadas pela pregação do Evangelho da Graça. Tudo o que sabemos é que a vontade de Deus foi realizada. O capítulo final de Romanos é notável pelo grande número de companheiros cristãos mencionados. Esses versículos dão uma ideia da cordialidade que existia nos relacionamentos pessoais do apóstolo, como também da comunhão desfrutada pelos cristãos primitivos. Nós, cristãos, devemos aprender a discernir entre a realidade, o engano, e a aparência, suaves palavras e lisonjas. Não devemos ser ingênuos. Assim encerramos a nossa aula de hoje e o estudo da Epístola aos Romanos. Achamos dentro dessa carta o ensinamento mais rico possível sobre o que um cristão deve conhecer. O significado da lei, o evangelho, o pecado, a punição, a graça, a fé, a justiça, Cristo, boas obras, amor, esperança e principalmente a cruz. Nós aprendemos como nós estamos prontos a atuar em favor dos amigos e inimigos e em favor de nós mesmos. Paulo baseia tudo firmemente nas palavras das Escrituras e prova os seus pontos com exemplos da sua própria experiência e a dos profetas, de maneira que nada possamos rejeitar dos seus ensinos. Por essa razão, parece que Paulo quer escrever nessa carta, compor um sumário de tudo, todo o ensinamento cristão e evangélico. Por essa razão, cada um de nós deve fazer com que essa carta seja objeto habitual e constante de estudo. E Deus nos ajuda para isso. Vamos orar? Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, muito obrigada, meu Senhor, porque hoje nós concretizamos o estudo da Epístola aos Romanos. Obrigado pela perseverança dos nossos corações. Nos ajuda a colocar em prática todos esses ensinos para que possamos glorificar o Teu nome, para que possamos fortalecer a nossa fé, para que possamos ser luz do mundo, sal da terra, a ajuda por nosso irmão necessitado. Assim nós oramos agradecidos pela oportunidade e liberdade de estudar a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então nós nos despedimos agradecendo a Deus, a vocês pela audiência, a Deus pela perseverança nos estudos, né? E também pela oportunidade e liberdade de estudar a palavra, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, onde nós vamos iniciar um novo estudo, se assim Deus nos permitir. Até lá!